Graça e paz a todos, a todas, boa noite. Olha só que maravilha, hoje nós estamos aqui gravando na nossa igreja, na Igreja Batista Independente Sião, hoje com a equipe de profissionais, graças a Deus. O Eduardo, a Débora estão aqui hoje conosco, nos ajudando nessa transmissão da Palavra de Deus, e que esperamos que chegue ao seu coração, trazendo alívio, trazendo conforto, trazendo força, vigor, nesses dias de tribulação. São dias de tribulação, de agonia, mas que não deixam de ser dias onde aprendemos muito com Deus. Deus, Ele gosta de usar essa escola do deserto para nos ensinar, para expor o nosso coração, como Ele fala lá em Deuteronômio. E nessa caminhada, Deus vai nos ensinando e nos amadurecendo a viver. Eu queria começar o culto dessa noite lendo com vocês um breve texto, muito conhecido da igreja. Talvez você que não seja cristão, protestante, evangélico, não conheça. Por isso eu utilizei aqui uma versão bem tranquila para nós entendermos, a Nova Versão Internacional. Essa palavra está lá em Josué, no livro de Josué, capítulo 1. A partir do verso 6, eu queria ler 3 versículos, o 6, o 7 e o 9. Essa palavra diz o seguinte, daqui a pouco eu falo sobre o contexto dela. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. E aí nós vamos pular para o verso 9, onde o Senhor diz o seguinte: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra é uma palavra de Deus a Josué, em um contexto muito semelhante ao nosso. Josué era uma espécie de discípulo de Moisés, e nessa caminhada com Moisés, Josué aprendeu a depender muito dessa figura de liderança chamada Moisés. Mas quando Moisés morre e Deus coloca sobre Josué a vocação de liderar toda a nação de Israel, que já era uma nação grande, o coração de Josué se atemoriza. O coração de Josué fica com medo, porque o que estava diante dele era o desconhecido. E o desconhecido sempre alarma os nossos corações. O desconhecido sempre tem essa tendência de nos inclinar ao desespero, à angústia e ao pavor. Mas é nesse momento de se deparar com o desconhecido, de se deparar com o amanhã, de não saber o que acontecerá amanhã, que Deus se manifesta a Josué e diz: Josué, seja forte e corajoso. O que Deus está querendo dizer primeiro é: Josué, seja fortalecido por mim. Seja corajoso, não porque você tem coragem, mas seja corajoso porque você sabe quem sou eu. Porque onde quer que você andar, eu estarei com você. Ser valente, Josué. Essa é a palavra que Deus está falando para Josué. Diante do desconhecido, não se apavore, não se atemorize. Descanse a sua alma, porque o Senhor está contigo. E é por isso mesmo que a minha oração nessa noite de domingo será no sentido de pedir a Deus que fortaleça o seu coração, que tranquilize a sua alma. E a canção que eu escolhi nessa noite não é uma canção congregacional, é uma canção para nós aquietarmos a nossa alma, fecharmos os nossos olhos, escutarmos o que Deus tem a dizer e assim sermos conduzidos a essas águas tranquilas. Vamos orar? Feche os olhos comigo. Senhor, nós sabemos que o Senhor é aquele que cuida de nós. Nós sabemos que o Senhor é aquele que conhece as nossas fragilidades, os medos que nos dominam, as angústias que nos tomam.
O Senhor sabe, Deus, que os nossos corações nesses dias têm sido atribulados por tantas notícias, pelos noticiários, por tantos assuntos que dizem respeito a esse novo vírus. E às vezes nós perdemos a noção, Pai, em meio a tantas informações e a tanto tumulto, da segurança que temos em Ti. Nós temos tomado todos os cuidados, e agora é tempo do nosso coração aprender a descansar no Senhor. Nós te pedimos que essa experiência que Josué teve, de ser chamado a ser fortalecido, a assumir as rédeas da sua vida com coragem e com força no Senhor, que esse desafio de Deus para Josué possa ser o desafio de Deus para nós nesse domingo, e que nós possamos já começar essa semana, esse primeiro dia da semana, com essa força e com essa coragem que vem de Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar então? Feche os seus olhos, se entregue a Deus, permita que essas palavras possam invadir a sua alma como chuva em terra seca. Amém. Palavras, não tem um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia um silêncio que mostrou os meus vícios, me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor, não, não. Eu canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Não tenho um dom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia um silêncio que mostrou os meus vícios, me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. Essa não é mais uma canção de amor, não, não. Eu canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Nada posso fazer sem ti, Senhor.
Senhor Jesus, que em dias de angústia, que em dias de tribulação, possamos ter a clareza de que o Senhor sempre é esse socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Nos ajuda, Pai. Ajuda esse irmão, essa irmã. Ajuda essa mulher, esse homem, esse marido, esse pai, esse filho, esse avô, esse tio, essa mulher grávida, esse bebê. Ajuda-nos, Pai, como igreja. Ajuda-nos, Senhor, como sociedade. Ajuda-nos, Senhor, como filhos teus, a confiarmos em Ti, a crer e saber que o Senhor é esse socorro que jamais nos falta. Que ainda que nos falte o tom, que ainda que nos falte a palavra, que ainda que nos falte a esperança, que jamais nos falte a fé. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesse momento eu vou estar chamando a pastora Tisa para estar trazendo uma palavra para você, trazendo uma palavra aos nossos corações. Amém. Graça e paz, amados, boa noite. Que dia maravilhoso. Só não está mais maravilhoso porque a igreja está vazia. Vocês estão vendo que a gente está tentando aliviar a saudade de vocês. Quinta-feira a gente levou a nossa pastora. Hoje a gente trouxe a gravação para a igreja, para vocês sentirem aí um pouquinho dessa atmosfera do nosso templo, desse nosso lugar de comunhão. Por isso eu quero convidar você a continuar conosco agora, pensando um pouco mais sobre a palavra de Deus. E eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 10. Nós vamos falar hoje de uma das figuras que Jesus se auto-intitula, que são uma das mais maravilhosas. Nós vamos falar sobre o bom pastor. Veja aí comigo em João, no capítulo 10, e olha que hoje você não tem desculpa para dizer que não está com a Bíblia, porque você está na sua casa. Pode pegar seu celular, dá tempo, vá lá na sua biblioteca, pega a sua Bíblia, vamos ler juntos aí. Eu estou aqui acomodada, né? Vocês estão vendo. Estava brincando com a Débora, o pastor dá um ponto, pé no chão, eu estou com o pé aqui nas nuvens quase. João 10 diz assim, a partir do versículo 1: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta não é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não entenderam o que Jesus estava lhes falando. Versículo 7. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Para terminar, versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Que texto maravilhoso, não é verdade? Falar, amados, sobre esse texto é falar sobre
sobre uma figura que está no imaginário do povo judeu há muitos anos. Você vê que quando a gente começa a ler esse texto do bom pastor, ele se assemelha muito com outra passagem bíblica muito famosa. Que passagem será essa? Você lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pois esse texto é um paralelo do Salmo 23. E aqui não é só um paralelo. Aqui é o próprio Jesus tomando a figura do bom pastor lá do Salmo 23 e se vestindo dessa figura. Jesus fala, você está lembrando daquele pastor que Davi vai falar, que Davi diz que leva pastos verdejantes? Eu sou esse bom pastor. Olha que coisa maravilhosa. E é tão interessante que a gente vai ver aí no decorrer da nossa reflexão que o apóstolo João e a comunidade joanina, eles vão compilar o evangelho de João pensando nessas características que são importantes, nessas características de Jesus que são importantes para a vida da comunidade. Na época que a comunidade joanina compilou os escritos e as palavras do apóstolo João, eles estavam vivendo um momento de perseguição. Eles estavam vivendo um momento de angústia. É claro que a gente não pode comparar, não dá para comparar a distância do que era o sofrimento de ser morto, tocado fogo vivo numa pessoa, comparado ao que nós vivemos hoje. Mas não deixa de ser um momento de angústia, claro, com as proporções bem menores, mas ainda assim era um momento de angústia. Então a comunidade joanina, com toda a sensibilidade e a inspiração do Espírito Santo, vai trazer essa figura do bom pastor de volta. Eles recuperam essa figura que lá Davi coloca no Salmo 23 e vem dizer agora que o próprio Jesus é esse bom pastor. Por isso que a gente vai trabalhar essa comparação nesse bom pastor que é Jesus. E vamos comparar quê? Vamos comparar esse outro pastor, que não é o pastor bom, mas é o pastor mercenário. É aquele pastor que é pago para fazer algo, mas que não faz com o mesmo amor daquele que se doa. Por isso eu quero convidar você, a gente não tem como fazer isso aqui, mas faça aí na sua mente, que eu sei que você é criativo. Quero que você construa 2 colunas aí na sua mente. Uma coluna você vai destinar ao bom pastor, e a outra coluna você vai destinar ao mercenário. E nós vamos trabalhar essas 2 figuras, comparando uma a outra. É um convite aí legal, né? Vamos exercitar a nossa criatividade. Vamos lá. A primeira figura que a gente pode colocar, ou melhor, a primeira característica que a gente pode colocar, vamos começar sempre falando do mercenário. É a figura daquele que não entra pela porta. Você percebe que Jesus começa esse texto falando sobre esse ser ou essa pessoa que quer entrar no aprisco, mas que não é bem-vindo, que não entra pela porta. E a primeira característica é essa. Esse mercenário não é alguém que estava sendo esperado. Porque quando você espera uma visita, você abre as portas para aquela visita. Quando você mora num prédio, você deixa o porteiro avisado de que vai chegar alguém, o nome é tal, que ele está autorizado a subir. Mas esse mercenário, ele não tem autorização para entrar no aprisco. Ele não tem uma autoridade, ele não é dono do aprisco, ele não é o dono das ovelhas, ele não tem esse livre acesso para entrar e sair do aprisco. Por isso que ele entra por outras formas, ele não entra pela porta. E aí Jesus já começa a falar, se ele não entra pela porta, ele não é o bom pastor. Porque o que é que Jesus fala do bom pastor? O bom pastor, ele entra pela porta. Ele é bem-vindo, ele é esperado. O porteiro abre a porta do aprisco para Jesus entrar. E olha que coisa maravilhosa, ele é o dono do aprisco. Então ele tem toda a legalidade, a autoridade para entrar e sair do aprisco a toda hora. Então a primeira característica que a gente encontra no bom pastor, e a gente encontra em detrimento ou em contradição no mercenário, é que Jesus tem acesso ao aprisco, ele tem acesso às suas ovelhas. O mercenário não, ele precisa usar de artimanhas, de meios outros para acessar as ovelhas. Segunda característica, o mercenário é um estranho.
É alguém que não é conhecido pelas ovelhas. E, em contrapartida, o bom pastor é aquela figura conhecida, é aquela figura de relação, é aquela figura de intimidade. E é tão interessante, eu estava lendo um comentário de Champlin sobre esse texto bíblico, e Champlin conta, no meio do comentário, ele vai falar sobre isso. Ele fala assim, que fizeram um teste certa vez, assim, de curiosidade mesmo, e vestiram um homem qualquer com as roupas de um pastor de ovelhas. Colocaram a mesma roupinha usada, ainda com o suor do pastor, para ver como é que as ovelhas reagiam. E, olha que interessante, na hora que o homem abriu a boca para falar, as ovelhas se mandaram, fugiram. Por quê? As roupas eram a mesma, o cheiro era o mesmo, mas a voz não era do pastor. Então, olha que coisa maravilhosa. O bom pastor é aquela pessoa que está tão perto de você que você consegue reconhecer a voz dele no meio da multidão. Se você é das antigas, você é da época que não tinha telefone celular, então não tinha identificador de chamadas. Quando uma pessoa ligava, tinha aquelas pessoas que ligavam e já começavam a conversa, já entravam no assunto. E você tentava trazer na memória que voz é essa, quem é que está falando comigo. Eu, que era muito desligada, dificilmente identificava as vozes. E geralmente a pessoa falava, meu Deus, Tisa, você não está conhecendo a minha voz, que absurdo. Quando você conhece uma pessoa na intimidade, na relação, na proximidade, você convive cotidianamente com essa pessoa, até a voz é conhecida, até o tom da voz é conhecido. Continuando, o que o mercenário tem também de característica aí? E olha que Jesus, ele é direto, ele fala logo, o mercenário é um ladrão, ele vem para roubar. E ele não vem somente para roubar as ovelhas, ele vem também para tirar a segurança. Se você já foi assaltado alguma vez ou roubado alguma vez, você sabe, você fica dias com a sensação de insegurança. Em contrapartida, o que o bom pastor faz? Ele protege. E é tão interessante que essa proteção de Jesus vai falar assim, eu também sou a porta. A ovelha entrará, sairá e encontrará pastagem. E a porta, falando hoje desse nosso contexto de quarentena, é uma das ferramentas de maior proteção que nós podemos encontrar hoje em dia. Onde é que a gente está guardado, protegido? Não estamos aí ao léu, é atrás de uma porta. A porta, ela tem 3 funções. A primeira dela é a proteção. Quando você fecha a porta da sua casa, tranca a fechadura, você está guardado. A segunda coisa, a porta faz uma seleção. É você que escolhe quem vai ficar do lado de dentro, quem vai ficar do lado de fora da porta da sua casa. Já pensou se você colocasse todo mundo para dentro da sua casa? Não ia dar certo. Não ia nem caber, primeiramente, né? Segundo, que não ia dar certo essa história. Então a porta protege, a porta faz seleção. E por último, a porta também aninha. Aninha em que sentido? Quando você entra para dentro da sua casa, você fecha a sua porta, você se sente o quê? Seguro e se sente à vontade. Você ali está no seu lugar. O seu lugar de espaço, de confiança, de falar o que você quiser, de agir com segurança, a esse lugar de segurança, de aninhar. Então a porta, ela protege, a porta, ela seleciona e a porta proporciona comunhão. Continuando, voltando lá para o mercenário, outra característica do mercenário é que ele, além de ser ladrão, ele é assaltante. Por que é assaltante? Porque usa da violência para tirar o que quer. E você vai ver que, na realidade, essas características todas que a gente está falando desse pastor mercenário é centrado no egocentrismo dele. Tudo que um pastor mercenário faz é buscando ou visando o seu próprio interesse. Então ele rouba a ovelha, ele deixa a ovelha insegura, ele assalta e usa de violência para o quê? Para subjugar as ovelhas à sua vontade. Eu nem vou falar aqui, acho que você nunca viu ninguém subjugando ninguém. Será? Para fazer a sua própria vontade? Isso não é característica do bom pastor. Isso é característica de um outro tipo de pastor, do mercenário. E o que o bom pastor faz? Faz o contrário, absolutamente o contrário disso.
O bom pastor, ele é inteiramente devotado. Eu estou lendo um livro, já era para ter terminado, né, nessa quarentena, mas não terminei ainda, do Leonardo Boff, que fala sobre, ou melhor, o título do livro é O Senhor é o Meu Pastor. E ele vai falando sobre, ele vai dissecando, como ele mesmo fala, o Salmo 23. E num dos capítulos, ele vai falar sobre as características do bom pastor. E o Leonardo Boff coloca que o pastor, ele tem uma intimidade tão grande com as ovelhas, que ele liga a sua vida à vida das ovelhas. Ao contrário do mercenário que usa de violência contra as suas ovelhas, o pastor se expõe ao perigo para proteger as suas ovelhas. Olha o que o Leonardo Boff fala. O pastor sofre a mesma sede. Ele padece solidário o sol ardente durante o dia e o frio da noite. O que mais que o pastor passa? Ele cansa-se ao caminhar pela areia e sobre as pedras. Tudo que a ovelha está passando, o pastor está passando junto. Ele não é como aquele que enxota. Ele não é como um mercenário que vai atrás gritando, vai, vai, vai. Não, o pastor ele vai na frente, ele vai sofrendo junto as arguras, as dores, as dificuldades da caminhada. Continuando, finalizamos aí. Você percebeu uma coisa nisso? Sabe quem é esse pastor? Ele é Emanuel. Ele é o Deus conosco. É o Deus que convive conosco na nossa história, no nosso dia a dia. Tanto o dia a dia de alegrias como o dia a dia de sofrimentos. O que o mercenário faz? Ele proporciona essa insegurança, porque ele não conhece o caminho. Então ele leva as ovelhas em qualquer caminho, tanto na beira de um precipício, sem se preocupar com aquelas ovelhas, como numa terra quente, queimando o casco das ovelhas. Outra coisa que o mercenário faz é não conhecer o seu rebanho. Olha que coisa terrível. Ele não conhece porque ele não tem interesse. Ele é egoísta, como eu falei. O seu interesse é tirar o que ele pode das ovelhas. E aí nós temos textos clássicos que falam sobre esse tipo de pastor, esses tipos de pastores. Em Ezequiel, em Jeremias, vão denunciando que esses pastores tiram a carne da ovelha, tiram a lã, exploram tudo que eles podem das ovelhas. E o bom pastor, o que ele faz? Ele, além de proteger, ele conhece cada uma das suas ovelhas. E é tão maravilhoso essa questão da relação, que Jesus fala que o bom pastor conhece cada uma pelo nome. E aqui a gente pode falar, nossa, que alegoria maravilhosa. Mas aqui não é só alegoria. O pastor oriental, lá na Palestina, que pastoreia as suas ovelhas, ele nomeia cada uma das ovelhas, porque há momentos que ele está num campo ou numa relva que há outros rebanhos, e na hora de ir embora, o que ele faz? Ele começa a chamar, ô fulana, ciclana, beltrana, voltando, está na hora de dormir. O pastor nomeia cada uma das ovelhas, ele sabe aquela que caiu, tropeçou, machucou a patinha. Ele sabe aquela que o pelo inflamou, que está machucada. Ele sabe aquela que está prenha. Ele sabe aquela que é fujona. Ele conhece cada uma das suas ovelhas, conhece pelo nome. Esse é o bom pastor, esse é o nosso pastor. E é tão maravilhoso que a palavra de Deus fala lá em Apocalipse que Ele tem gravado nas suas mãos o nosso nome. Ele não nos conhece como um povo, de uma coletividade. Não, Ele nos conhece individualmente, nas nossas personalidades, nos nossos defeitos, nas nossas qualidades. Esse é o bom pastor. Olha que coisa maravilhosa. Continuando e para terminar, sendo egoísta, o que o mercenário faz? Jesus falou lá no texto que a gente leu, quando ele vê o lobo, ele foge. Por quê? Porque ele é mercenário, ele não se importa com a vida das ovelhas. Ele ama a si mesmo, ele é egoísta. Ele preserva a sua vida, ou melhor, é isso, ele preserva a sua vida em detrimento da vida das ovelhas. Jesus, o bom pastor, ele preserva a vida das ovelhas em detrimento da sua própria vida. Amar as suas ovelhas provavelmente não, é o ponto central e a característica central desse bom pastor.
Não há um bom pastor que não ame. O bom pastor é o pastor que ama de tal forma que ele dá a sua vida pelas ovelhas. E eu já ouvi alguém falar assim: é por isso que Jesus usou a figura da ovelha, porque a ovelha é a criatura mais insignificante que existe. Ela não produz nada, ela não ajuda em nada, ela é completamente dependente do pastor. Se ela cair, ela fica caída. Se o pelo crescer, vocês já viram esses dias, apareceu, acho que foi ano passado, uma ovelha imensa, porque nunca tinha sido tosada, né? Tava assim, irreconhecível, coitada. A ovelha é esse ser completamente dependente, completamente frágil. E olha que interessante, o pastor escolhe amar essa figura frágil, insignificante, completamente dependente, mas não é um amor solto, é um amor com propósito. É um amor com propósito de doar a sua vida para que aquela ovelha viva bem. Você que está aí na sua casa pensando: olha, não tem ninguém pensando em mim, ninguém ligou para mim, eu estou aqui, já estou há 10 dias dentro de casa, ninguém me deu um telefonema. Meu filho, não se preocupe, tem um pastor que te ama, que sabe de todas as suas fragilidades, que conhece cada um dos pensamentos que está passando na sua cabeça. E lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai falar assim, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco. Eu sei que você já decorou esse versículo: tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós ainda éramos aquelas ovelhas dependentes, frágeis, limitadas, Ele nos amou e deu a sua vida quando a gente ainda estava nessa condição deplorável, vamos dizer assim. Por isso, que mesmo aí na sua casa, você achando que você está só, ou você achando que só tem eu e meu marido, eu já não sei mais o que eu faço, já estou cansada dessa quarentena, lembre-se que você está dentro do aprisco, você está do lado de dentro da porta. Você está guardado não só por uma estrutura física, você está guardado debaixo das asas daquele que é o único que pode te proteger nessa situação. Pode proteger tanto o seu corpo físico, como pode proteger a sua alma e o seu espírito. O bom pastor é um pastor que não nos pastoreia somente nessa vida. O apóstolo Paulo fala: se a gente pensar, se a nossa vida for condicionada somente ao hoje, nós somos os mais miseráveis dos homens. É claro que eu parafraseei aqui bastante, você percebeu. Mas o bom pastor é aquele que nos pastoreia para uma vida a mais, para uma vida que nos leva além de qualquer condição temporária que a gente possa viver, além das nossas fragilidades. E como eu falei, Ele não é um mercenário que enxota, Ele é aquele que desceu à terra, que veio viver entre nós, que se fez Emanuel verdadeiramente na sua concretude, para nos mostrar que essas pedras que feriram os seus pés, a gente pode suportar, para nos mostrar que até aquelas chicotadas terríveis que Ele suportou, a gente também consegue suportar. Não somente na nossa condição física, mas principalmente na condição que Ele nos dá no nosso espírito, nos fortalecendo em cada uma das nossas necessidades. Lembra o que Hebreus fala? Ele foi tentado em cada uma dessas coisas para que possa nos socorrer nas nossas limitações, nas nossas fragilidades. Se você está frágil, se você está se sentindo limitado dentro da sua casa, você saiba que Jesus experimentou fragilidades também e que Ele é o único que pode nos socorrer nesse momento. Eu quero pedir que você fique bem na sua casa. Lembre-se que você está guardado dentro do seu aprisco. Tenha tempos saudáveis de comunhão, tenha tempos de risada, tenha tempos de conversas profundas, tenha tempos de conhecer esse pastor maravilhoso. Porque quando você conhece o bom pastor, você nunca mais vai ser enganado pelo mercenário. Você pode até ver ele se parecendo com um bom pastor, ele pode até falar parecido, ele pode até vestir parecido, mas quando você ouvir a voz dele, você vai saber: esse aqui não é o meu pastor. Amém? Eu quero que essa semana seja uma boa semana. Eu quero que essa semana finalize bem. Que essa semana não tenha casos de coronavírus, nem na nossa cidade, nem no nosso estado. Se possível fosse, nem no mundo.
que a gente consiga viver bem e passar esse momento de angústia, esse momento de aprisionamento até, de uma forma maravilhosa. O apóstolo Paulo ficou preso e escreveu todas as suas cartas praticamente de dentro de uma cadeia. Você não está preso, mas você pode produzir muito para o reino de Deus, pode produzir muito na vida da sua família, pode produzir muito na vida da sua comunidade. Amém? Eu quero dizer para você que nós vamos continuar com os nossos cultos ao vivo ou gravados como hoje, mas que você participe conosco. Se você está com alguma angústia, manda uma mensagem para a gente, liga para a gente. Nós continuamos cuidando de vocês, mesmo à distância, nos preocupando. Alguns irmãos nos falaram: pastor, estamos com uma necessidade. Essa semana os irmãos vieram aqui buscar a cesta. Nós estamos aqui por vocês, amados. Nós queremos que vocês vivam bem essa plenitude que o bom pastor tem para nós. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando, vamos finalizar esse momento juntos. Senhor, eu quero agradecer a Ti por esse momento em Tua presença, por essa palavra maravilhosa, e quero agradecer acima de todas as coisas, porque o Senhor é o nosso pastor, porque o Senhor é o bom pastor que entregou a sua vida para que nós pudéssemos viver. Senhor, eu apresento a Ti cada irmão, cada irmã da nossa igreja. Apresento a Ti cada um dos nossos idosinhos nas suas casas. Apresento a Ti as nossas crianças, os nossos bebezinhos, Senhor, as mães que estão amamentando. E peço a Ti nesse momento que o Senhor esteja nos revestindo da Tua graça. Eu apresento ao Senhor, ó Deus, os nossos profissionais da saúde, ó Deus, os nossos irmãos que são policiais, aqueles que estão trabalhando, ó Deus, como garis, como, ó Deus, nos supermercados, como atendentes, ó Deus, aqueles que estão expostos aí para proporcionar a nós uma vida mais saudável, uma vida suprindo as nossas necessidades. Pedimos por aqueles, lembrando agora, que também estão tendo necessidades, que o Senhor esteja levantando homens e mulheres para estarem suprindo, ó Deus, as necessidades de cada um deles. Pai, que seja nós também a suprir as necessidades dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, daqueles que estão ao nosso redor. Que sejamos nós também instrumentos Teus a levar esse cuidado, esse amor, esse aconchego àqueles que precisam. Nós queremos pedir a Ti nesse momento que o Senhor nos ensine a viver como o bom pastor, a sermos amorosos, a sermos protetores, a sermos generosos com aqueles que precisam, Senhor. Nós entregamos a Ti essa semana, crendo que o Senhor está no controle das nossas vidas e rendendo também a Ti, Senhor, as nossas orações, o nosso coração, sabendo que o Senhor é Senhor nas nossas vidas. Essa é a nossa oração ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Quero aí que você na sua casa, o pastor Dalmo lembrou, mas eu já ia fazer isso, amor. Estenda suas mãos na posição de receber. Quero abençoar você. Não estamos no templo físico, mas aí da sua casa você pode também ser abençoado. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus e que a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja espalhada sobre a face da terra. Amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.